Muito boa noite, seja bem-vindo ao Em Debate aqui na TCV, esta semana com os deputados indicados pelos partidos com assento parlamentar. Para hoje propomos uma leitura ao Estado da Nação que irá a debate no Parlamento no dia 31 de julho, como estipula o regimento da Assembleia Nacional. Será o último debate sobre o Estado da Nação desta legislatura, já que teremos eleições legislativas provavelmente no segundo trimestre do próximo ano. Para hoje são nossos convidados a deputada Carla Carvalho, em representação do grupo parlamentar do PAICV, a quem cumprimentamos e agradecemos por vir uma vez mais ao Em Debate. O deputado António Monteiro, em representação da UCID, que entra neste debate a partir de São Vicente, através da plataforma Google Meet, a quem nós cumprimentamos também e agradecemos por participar uma vez mais no Em Debate. Muito boa noite. E o deputado Luís Carlos Silva, em representação do grupo parlamentar do MPD, portanto, aqui conosco no estúdio também, a quem cumprimentamos e desejamos uma boa noite. Cabo Verde vive uma recuperação económica firme no pós-pandemia. Em 2024, o PIB cresceu 7,3%, impulsionado pelo turismo, apesar de ligeiros aumentos salariais, de progressões e da introdução do PCFR em várias categorias profissionais. Os cabo-verdianos continuam a queixar-se do alto custo de vida. A dívida pública está em torno de 110% do PIB e a economia cabo-verdiana mantém uma forte dependência externa. O desemprego caiu para 8%, o mais baixo desde a independência, de acordo com o governo, mas entre os jovens continua elevado, 20,1% em 2024. Os dados mostram também que apenas 25,4% dos jovens com idade entre os 15 e os 24 anos têm emprego, o que evidencia também alguma dificuldade de inserção profissional, podendo este ser também um dos motivos que tem alimentado o desejo da imigração. O debate sobre o Estado da Nação será uma oportunidade para os partidos com assento parlamentar analisarem o que vai bem e menos bem no país. Por exemplo, na saúde, do ano passado para cá, há conquistas significativas. O país foi certificado como livre da malária em 2024, apesar do alerta da Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, hoje, sobre o aumento preocupante na densidade vetorial de mosquitos. A mortalidade infantil caiu para 10 por mil e mais de 90% das gestantes têm acesso a cuidados médicos. Mas nem todas as ilhas têm os mesmos serviços ou infraestruturas. Há queixas recorrentes sobre demoras nas marcações, filas longas para atendimentos e dificuldades em conseguir consultas com especialistas, sobretudo nos hospitais centrais, descontentamento com o atendimento nos hospitais e centros de saúde. Continua também a haver escassez de medicamentos, limitações em termos de equipamentos modernos. A saúde mental torna-se também uma preocupação crescente. No setor dos transportes aumentaram os voos e passageiros aéreos e também o tráfego marítimo. Apesar disso, persistem dificuldades nas ligações interilhas e queixas sobre o custo das passagens e não poucas vezes noticiamos o desespero de passageiros e de cidadãos e empresários que se sentiram isolados, sobretudo em São Nicolau, na Brava, no Fogo e no Maio. Na segurança, os dados apontam para uma redução geral da criminalidade em 2024, com destaque para a queda de 20,5% nos homicídios e de 2 dígitos nos crimes sexuais e violência doméstica. Ainda assim, há preocupação com a delinquência juvenil. Vamos então à leitura dos representantes dos partidos sobre o status do país. António Monteiro, vários dos setores e dos assuntos que mexem com a dinâmica do desenvolvimento do país vêm sendo abordados no Em Debate ao longo desta temporada. Por exemplo, o Banco Mundial afirma que Cabo Verde está a recuperar bem dos choques recentes. Diz ainda que as perspectivas são favoráveis, mas sujeitas a riscos, nomeadamente relacionadas com o desempenho das empresas públicas, com incertezas globais e alterações também climáticas que também entraram para o debate público. Com a continuação das reformas e a adoção de políticas inclusivas, o país poderá
construir uma economia mais resiliente, equitativa e sustentável nos próximos anos, de acordo com o Banco Mundial. António Monteiro, estamos nesse caminho do ano passado para hoje. Que país temos? A vida dos cabo-verdianos melhorou? Permita-me, antes de mais, cumprimentar-lhe, Jefferson Gomes, cumprimentar também aos colegas do painel, o Luís Carlos e a Carla Carvalho, cumprimentar todos os telespectadores, os técnicos da televisão de Cabo Verde e um abraço muito especial a todas as cabo-verdianas e cabo-verdianos que neste momento, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração, provavelmente estarão a escutar-nos. A questão é o seguinte, Jefferson. Nós estamos a viver num mundo, e neste mundo, nós em particular, os cabo-verdianos, estamos a viver em 9 ilhas, apesar do nosso arquipélago ser 10 e vários ilhéus, mas nós estamos a viver em 9 ilhas. Portanto, o facto de nós estarmos a viver nestas ilhas significa dizer que nós não podemos, de maneira nenhuma, pegar de um balde de tinta negra e pintar o país completamente de negro. Não, isso está fora da questão, pelo menos pelos princípios que nós, a UCID, enquanto Partido Democrata Cristão, que entende que nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontece no nosso dia a dia e nós temos que ser altamente solidários com os nossos semelhantes, nós entendemos que o país vai nadando, vai tentando resolver os problemas da população, mas todavia vão existindo grandes dificuldades ainda, grandes problemas que exigirão por parte dos nossos governantes uma melhor atenção e uma procura de soluções que possam, de facto, e de uma forma muito profunda, ajudar a minimizar os sofrimentos que, infelizmente, uma boa parte da população vai tendo, não obstante, como eu disse há bocado, o esforço que se vai fazendo, mas cujas soluções ainda são uma miragem. Cabo Verde, Jefferson, de facto, nos últimos anos, e temos que dizer isso com satisfação, nós não podemos ser, passo a expressão, pessoas que falem ou que falam mentira. Então nós temos que dizer que nos últimos anos nós temos um país que, em termos de crescimento económico, tem mostrado um crescimento que eu até diria razoável para a economia que o nosso país acaba por apresentar. Portanto, nós tivemos, apesar das promessas do MPD de que o país cresceria na década um valor médio de 7%, nós não atingimos esse 7%, atingimos 4, qualquer coisa, que nesse momento já não vem a memória qual é essa qualquer coisa. Portanto, houve um crescimento que nós temos que dizer que é aceitável, que é razoável, pese embora, e aqui para tirar o Luís Carlos, o trunfo que vai usar daqui a pouco, a problemática da Covid, pese embora esta problemática, mas o país acabou por ter um crescimento aceitável e razoável. Mas, não obstante esse crescimento, nós continuamos a ter um país que enfrenta grandes dificuldades. Desde logo, a primeira grande dificuldade desse país e que condiciona de forma categórica o desenvolvimento económico das ilhas tem a ver com os transportes e, acima de tudo, os transportes marítimos. Não obstante, os cabo-verdianos, através dos seus impostos,
estarem a pagar mais de 700 mil contos por ano pelo serviço que a empresa presta aos cabo-verdianos, mas mesmo assim temos graves dificuldades neste setor. Nós temos dificuldades de ligação ao Fogo, a São Nicolau, a Brava, ao Maio, São Vicente e Praia. Temos dificuldades de ligação São Vicente e Praia. A semana atrás nós tivemos mais de 16 dias sem ter uma ligação em termos de passageiros São Vicente e Praia. Portanto, aqui nós pensamos que o país está mal e com o pagamento que os cabo-verdianos fazem à empresa que tem que prestar esse serviço, nós esperaríamos que pudéssemos estar num nível muito superior. E não estamos. A nível dos transportes, também aéreos, interno, doméstico, tivemos momentos de grandes dificuldades. Não obstante, nestes últimos dias, a situação ter voltado, diria, entre aspas, a uma ténua normalidade. E, portanto, nós queremos ter o transporte aéreo com garantia, com segurança, com previsibilidade, e isto, infelizmente, não estamos a conseguir. Esperamos que, com a chegada dos 2 ATRs já anunciados pelo Governo, a situação possa normalizar um bocado. Mas temos também, Jefferson, o custo de vida dos cabo-verdianos e das cabo-verdianas. Com a pandemia, nós tivemos um aumento muito forte no preço dos produtos alimentares. E estes produtos atingiram um nível tão alto, e não voltaram a baixar. Ora, não voltando a descer o preço destes produtos, do arroz, do óleo, do azeite doce, do leite, enfim, do açúcar, enfim, do macarrão, do espaguete, quer dizer, tudo ficou mais caro. E o salário da grande maioria dos cabo-verdianos, principalmente daqueles que trabalham nas empresas privadas, não viu um aumento capaz de minimizar o aumento do custo destes mesmos produtos. Portanto, vou concluir, a vida para estes cabo-verdianos ficou extremamente mais complicada, muito mais difícil, e esperamos que durante este debate nós possamos ver e apresentar determinadas soluções. Muito bem, vamos então ficar também a aguardar soluções por parte de António Monteiro, em representação do CID, um pouco mais para a frente. Luís Carlos Silva, como partido que sustenta o governo, o que apontaria como os principais ganhos deste último ano, já que estamos fazendo o balanço do Estado da Nação, mas também os principais desafios que o governo tem tido dificuldades em lidar e também ultrapassar? Já ouvimos aqui António Monteiro a dizer que não pinta o país de negro, a reconhecer o esforço, mas do lado do partido que sustenta o governo, quais os principais ganhos, quais os principais desafios? Antes de mais, permita-me, Jefferson, cumprimentar-lhe a si, cumprimentar também os colegas do painel, a deputada Carla Carvalho e o António Monteiro, cumprimentar todos os técnicos que viabilizam esta transmissão e cumprimentar de forma muito calorosa os cabo-verdianos no país e na diáspora que assistem a este debate. O Estado da Nação é efetivamente o grande debate do ano parlamentar, mas neste caso nós temos um Estado da Nação especial. Especial porque acontece na proximidade da celebração dos 50 anos da independência de Cabo Verde, que nos dá uma perspectiva de longo prazo. Permite-nos fazer uma avaliação de 1975 a hoje e nós somos muito diretos e frontais nesse particular. Temos uma nação que nos orgulha e que nos enche de ambição para
o futuro. O que Cabo Verde conseguiu de 1975 a hoje é algo muito especial, é algo que deve orgulhar a todos os cabo-verdianos. Este Estado da Nação também é especial por ser o último Estado da Nação da legislatura, o que também nos permite uma perspectiva da legislatura e uma avaliação dos 4, quase 5 anos dos ganhos desta legislatura que estamos durante essa legislatura, e não só apenas do ano. Um Estado da Nação que muito provavelmente vai analisar a legislatura e não somente então, nessa perspectiva mais Portanto, global. Nessa perspectiva mais global, faz todo sentido o enquadramento que o senhor jornalista faz, começando pelas crises que o país teve que enfrentar. A policrise, por mais que o António Monteiro não queira que nós abordemos a Covid-19, a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, a crise da inflação, mas também umas secas que foram as piores secas dos últimos 40 anos em Cabo Verde. Portanto, nós temos um país que recuperou, que enfrentou essas crises, recuperou rapidamente e está a andar a uma velocidade muito relevante, que, como disse o representante do FMI aqui em Cabo Verde, uma velocidade que está a surpreender todos. Surpreendeu o FMI, surpreendeu o Banco Mundial, surpreendeu o Banco de Cabo Verde, surpreendeu até o próprio governo, porque as perspectivas de crescimento que foram anunciadas estão sendo sucessivamente ultrapassadas. E eu acredito que também em 2025 vamos ultrapassar as expectativas de crescimento. Nesses 9 anos de governação, houve uma recessão de 20%. É algo inédito, é algo sério, é algo que destruiu empregos, destruiu a economia e parou o país. Portanto, houve uma recessão de 20%. Mas, nesses últimos 4 anos, nós temos um país que, em 2021, cresceu 7%, em 2022 cresceu 17%, em 2023 5,1% e em 2024 cresceu 7,3%. Isso dá uma média de 9% nesses 4 anos. Isto é um marco que fica para a história de Cabo Verde, é um marco que ultrapassa a perspectiva do governo, porque o governo tinha a perspectiva de ser 7%, portanto, é um marco que ultrapassa até as melhores expectativas que tínhamos para Cabo Verde. E essa performance económica está suportada por um lado, pelo consumo e particularmente o consumo privado, mas também pelas exportações. Nós temos esses dois setores a suportarem o processo de Cabo Verde, e quando nós olhamos para os setores da economia, nós temos claramente o turismo como setor como motor principal da economia, mas em 2024 tivemos a agricultura a voltar a espaço positivo e de volta a contribuir positivamente. Nós ultrapassamos as piores secas dos últimos 40 anos. Essa performance económica tem permitido ao país repor os equilíbrios que nós perdemos por causa das crises, particularmente no tema da dívida pública, que tinha atingido 150%. Neste momento nós estamos a aproximar-nos dos 109%. Em 2016 a dívida pública era de 124%. Portanto, não obstante tivemos de enfrentar a policrise, hoje temos uma dívida pública menor do que nós tínhamos em 2016. Para além de repor o equilíbrio macrofiscal, essa performance económica tem permitido ao Estado de Cabo Verde ter uma arrecadação muito maior. Uma nota de destaque. Neste momento, para 2025, a previsão é que 86% do Orçamento do Estado de Cabo Verde seja coberta com recursos endógenos. Portanto, nós saímos em 1975 de um país completamente dependente da ajuda externa para hoje termos um país onde nós suportamos o nosso orçamento em 86%. Há uma nota ainda para concluirmos especial relativamente a esses 86%,
que esses 86% que em 2025 nós estamos a suportar seria igual à totalidade do orçamento, por exemplo, de 2016. Portanto, isso é um marco que deve ser sinalizado, é um marco que deve orgulhar os cabo-verdianos, é um marco que marca não só o nosso percurso, que marca esse Estado da Nação, mas que relança Cabo Verde para novas ambições. Certo. Deputada Carla Carvalho, e da parte do PICV, como olha para estes dados, como olha também para este crescimento? O deputado Luís Carlos Silva fala numa média de 9% ao longo deste período, mas não foca apenas neste ano, mas nesta legislatura, e um pouco mais. Muito boa noite, obrigada pelo convite para estar aqui. Também aproveito para cumprimentar a si, Carlos Jefferson, mas também aos colegas do painel, ao António Monteiro em São Vicente e ao Luís Carlos, que está aqui nos estúdios na praia. Cumprimentar os cabo-verdianos, e tanto aqui como na diáspora, e todos aqueles que depois vão ver o programa online. De facto, concordando com os colegas, o Estado da Nação vamos debater na próxima semana. Será num momento especial, porque comemoramos este ano 50 anos da independência de Cabo Verde. O país fez um longo processo, uma longa caminhada, não é? Então, o processo de governar também para o PICV é uma corrida de estafetas, onde em vários momentos cada partido, cada cabo-verdiano vai contribuindo para colocar uma pedra no desenvolvimento deste país, e graças também aos combatentes de liberdade da pátria, hoje nós podemos sonhar com um país e trabalhar por um país cada vez melhor. Também o Estado da Nação que nós vamos debater também é especial, porque não vamos debater apenas o ano de 2024, 2025, mas também será, enquanto o último Estado da Nação desta legislatura, debater 9 anos e meio da governação do MPD. E debater o Estado da Nação também, no fundo, é nós vermos, nós temos que partir do pressuposto dos compromissos que o atual primeiro-ministro, não é, e o próprio partido MPD comprometeu com os cabo-verdianos. E o que é que o MPD comprometeu e o Ulisses Correia Silva comprometeram com Cabo Verde? Emprego digno e bem remunerado, certo? Combate à pobreza, combate à insegurança e violência urbana, a melhoria significativa dos transportes, da conectividade entre ilhas, principalmente a Ilha do Maio, da Brava e São Nicolau, a valorização dos trabalhadores, o acesso à saúde e saúde de qualidade, não é? Então, e quando nós olhamos para esses compromissos, não é? Nós podemos ver que ainda não atingimos, não se cumpriu esses objetivos, porque os resultados mostram que ainda estamos longe. Apesar de, como agora há pouco o colega Luís Carlos fala, não é, de crescimentos económicos, do crescimento económico, não é, que ronda os 9%. Aí nós perguntamos, porque onde é que este crescimento económico, não é, está a ser espelhado, certo? Quando nós olhamos para a vida, para as condições de vida dos cabo-verdianos, nós perguntamos isso. Como é que está a ser redistribuído? Não é? Nós não colocamos em causa os dados, mas nós perguntamos por que é que não está a chegar a todos os cabo-verdianos? Certo? São questões que nós colocamos, porque o ano, por exemplo, o ano de 2024, e mesmo durante toda essa legislatura, nós tivemos períodos muito difíceis, não é? E o ano de 2024 não foi diferente. Difíceis para as famílias, não é? Com graves problemas nos transportes marítimos e aéreos, que já foram aqui elencados pelo colega António Monteiro. Grave problema no acesso à água, principalmente aqui na Ilha de Santiago, certo? Com avarias constantes e semanas, por vezes até meses a fio, nas comunidades mais do interior,
não é? Com falta de acesso à água, uma alta de preço dos produtos básicos e alimentares, certo? Então são questões que nos colocam para perguntar, okay? Apesar de todo esse crescimento econômico, onde é que está, não é, o cumprimento dos compromissos que Ulisses Correia e Silva fez com os cabo-verdianos desde 2016? E mais, o que é que nós vimos, por exemplo, durante o último ano? São um rosário de novas promessas. Nos últimos 3, 4 meses, o que é que nós estamos a assistir é o primeiro-ministro e todo o seu elenco governamental a fazer novas promessas, certo? A lançar projetos, a lançar novas pedras. E nós perguntamos, mas não é o momento de balanço? De apresentar aos cabo-verdianos os compromissos feitos conosco? Então, e quando nós olhamos como é que um país que está a crescer a 9%, mas as pessoas têm que sair do país para terem um emprego digno, certo? Têm que sair do país para poderem viver e poderem apoiar, ajudar as suas famílias a terem uma vida mais digna? São perguntas que ficam para serem respondidas. Se o país está a crescer, normalmente quando nós crescemos, quando nós estamos a produzir, como nós estamos a desenvolver, a situação acontece o inverso, não é? O país atrai pessoas, atrai novos quadros, atrai outras pessoas e as pessoas saem. Nós sabemos que as pessoas saem porque vão à procura de novos desafios, mas não nessa esse exemplo que nós estamos a ver, e Cabo Verde é um país que lutou durante muitos anos. Nós temos crises cíclicas, não é? E se foram nos momentos de crises é que as pessoas saíram de Cabo Verde num número muito maior. E nós sabemos em que período foram esses. Inclusivamente, num desses períodos, não é? Levantaram-se cabo-verdianos para lutar pela independência de Cabo Verde e combater, por exemplo, a fome no país. Portanto, são questões que nos colocam e todos os cabo-verdianos estão a perguntar. Mas se nós estamos tão bem, se nós estamos a crescer, onde é que esse crescimento, onde é que a repartição dessa riqueza está a ir, que não está a chegar a todos os cabo-verdianos? Pergunta para o deputado que sustenta, do partido que sustenta o governo. Vamos ouvir daqui a alguns instantes as respostas que o deputado Luís Carlos tem então para as perguntas do PICV. Voltamos então ao deputado António Monteiro. António Monteiro, há pouco apontava como principais desafios os transportes, o custo de vida e as grandes conquistas ao longo, digamos que como já se disse aqui, em jeito de balanço destes 2 mandatos do governo do MPD. O que é que assinalaria como... Continuado. Deixei de ouvir. Temporariamente. Mas ia perguntando o que é que... como é que o CID olha para estes 9 anos de governação do MPD, as grandes conquistas, as metas alcançadas ou não ao longo deste período? Sim, mas permita-me, antes de responder a sua questão, chamar a atenção para um facto que nós consideramos muito importante. O deputado Luís Carlos Silva, deputado do MPD, partido que sustenta o governo, disse há bocado que nos últimos 4 anos a média do crescimento é de 9%. Eu penso que é uma análise enviesada. Enviesada por quê? Porque o Luís Carlos, propositadamente, põe de fora o ano de 2020, mas não coíbe de introduzir no seu somatório o ano de 2022, em que o país cresceu, se não me falha a memória, à volta de mais de 15%. Portanto, se nós retirarmos o extremo de 20, qualquer coisa, 20,8, se não me falha a memória, também nós não podemos introduzir um outro extremo positivo para poder dar uma mãozinha
a sequência dos números. Portanto, não é verdade que o país cresceu a 9% média. Não é verdade, e o deputado Luís Carlos Silva sabe perfeitamente que não é, porque não se faz análise de 4 anos. Então, por que é que ele não diz que o país cresceu 17% em 2022? Por quê? Por que é que ele vem somar 2024, 2023, 2022 e 2021 para dizer que cresceu 9%? É falso. É falso a análise que o deputado Luís Carlos Silva está a fazer. O que é verdade é que o MPD prometeu que o país cresceria nos 2 mandatos, na década, média 7%. Média 7%. O país está muito longe deste crescimento. Este é um facto. Se foi por causa de fatores extremos, externos, aceitamos que possa ser e que é. Mas a vida é mesmo assim. A vida não tem só repousados, não tem só chocolate. A vida, às vezes, em determinados momentos, tem fel. Muito amargo, que nos traz amargo de boca. Portanto, nós não podemos retirar da nossa vida aquilo que é amargo para ficarmos só com a parte doce, com a parte do filé mignon, para dizermos que tivemos todo o tempo a comer filé mignon. Não, nós comemos filé mignon, chupamos os ossos todos e muitos nem sequer encontraram uma espinha de peixe para contentarem-se. Portanto, nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer análises à nossa maneira ou à nossa medida para nos dar satisfação nos números que queremos apresentar, porque estamos a distorcer a realidade. Mas, dizendo como eu comecei na minha primeira intervenção, o país, nós não podemos, sem sombra de dúvida, pintar o país de negro. Os cabo-verdianos, por si só, são pessoas inteligentes. São pessoas que vão fazendo pela vida. Uns, é um facto, mais do que outros. Mas vão fazendo pela vida. Portanto, o governo do MPD, eleito em 2016, prometeu a este povo que tinha todas as soluções gizadas muito claramente e que era só tomar o poder e com a sua varinha mágica que roda teria todos os problemas resolvidos. Não aconteceu. Não aconteceu. Prometeu 45 mil postos de trabalho bem remunerados. É preciso vincar esta condição, bem remunerado, porque é esta condição de bem remunerado é que poderia, e repito, poderia impedir os nossos jovens e os menos jovens de saírem na aventura à procura de outras latitudes para ganharem um salário com maior dignidade, porque aqui na Terra foi prometido e quem prometeu não cumpriu. Portanto, criou-se na cabeça destas pessoas de que iriam agora trabalhar e ganhar bem, não cumpriu, e essas pessoas estão paulatinamente a sair do país à procura de outras paragens para terem o salário condigno que lhes foi prometido pelo presidente do MPD da altura, hoje primeiro-ministro, Dr. Ulisses Correia e Silva. Não cumpriu. Portanto, há aqui uma parte de incumprimento que falta com a verdade. Um outro aspecto que é fundamental no país, transporte eu já falei, não vou repetir sobre isso, tem a ver com a problemática da saúde. Cabo Verde, se nós fizermos uma comparação, e eu que estou cá em 75, já entendia muita coisa em 75, eu vivi, senti
Porque quando precisei dos cuidados médicos, eu vi quais foram os cuidados médicos que me prestaram. Aquilo que era 1975 e aquilo que é hoje. Não há dúvida que nós avançamos e avançamos muito. Mas o país 2024 a 2025 é um país de rendimento médio alto. Portanto, os recursos que nós não tínhamos antes para investirmos na capacitação, em número e em qualidade, em termos de especialistas na saúde, hoje são de longe muito diferentes e para melhor do que aquilo que era em 2023, 2022, 2021. Estamos a galgar a escada. Mas o António Monteiro quer dizer que podíamos estar mais avançados, não é? Sem sombra de dúvida, poderiam estar muito mais avançados. O dinheiro que este país já recebeu da ajuda internacional, se fosse melhor gerido, nós teríamos um monte de problemas resolvidos. Teríamos o problema das habitações resolvidas. Repare que em São Vicente, por exemplo, nós temos mais de 2.000 casas de tambor. No Sal, tínhamos esse número em 2021, cerca de quase 2.000. No Sal não chegava a 2.000, mas hoje o governo fez um trabalho, e aqui é preciso reconhecer esse feito do governo. Nós não podemos estar aqui só a dar com pau. Reconhecemos os bons feitos do governo. No Sal, fez um trabalho, sim, está a reduzir-se paulatinamente as casas de tambor. Mas aqui em São Vicente, mais de 2.000 casas de tambor, o governo não consegue ter uma solução. Veio construir umas habitações aí na zona da Ribeira de Leão, alguns que são T0s, eu não sou contra, eu acho que aquilo são para estudantes, muito bem, serve perfeitamente para estudantes, mas para famílias não. Para famílias aquilo não serve. E nós, enquanto democratas cristãos, o CIT, nós entendemos que a família é a base da sociedade. Então, nós não vamos ter famílias a serem criadas dentro de um T0. Não é impossível nós termos um pai, uma mãe, um filho ou 2 filhos num T0. Não dá. Mas o governo está a fazer isso e nós pensamos que provavelmente sejam para estudantes, tendo em conta que lá perto tem uma universidade que antes era o ISECMAR. Portanto, já vou terminar dizendo que o governo, infelizmente, não está a conseguir dar todas as respostas que comprometeu e as respostas que os cidadãos cabo-verdianos, desde os mais grandes no sentido de idade, até os menores, os miúdos, dos graúdos aos miúdos, prometeu, infelizmente, não está a conseguir responder a 80% aquilo que prometeu. Não está a conseguir cumprir. Monteiro disse que o governo não está a conseguir implementar 80% dos compromissos. O governo não está a conseguir implementar o que prometeu. Certo. Portanto, 80%. Para mim... Não, eu avancei 80% Sim. Para o Luís Carlos não ficar muito triste, né? Mas está muito longe, está muito aqui. Luís Carlos, portanto, temos aqui a oposição em uníssono a dizer que o MPD não conseguiu implementar as suas promessas, os seus compromissos, da parte do partido que sustenta o governo. Como é que olha para estes anos em termos de implementação do programa? Para além de também já sabemos das dificuldades inerentes à Covid, à seca, como é que o MPD olha para as promessas? Já sabemos das promessas, por exemplo, de 45 mil postos de trabalho bem remunerados, ressalvado aqui pelo António Monteiro e também pela deputada Carla Carvalho. Saúde de qualidade. Como é que é gerir este país? Permita-me só, e
aqui responder também a algumas coisas que eles deixaram aqui no ar. Primeiro, começar pelo António Monteiro, quando ele diz que eu não posso, ou seja, que estou a distorcer a realidade com os dados por ter contabilizado os últimos 4 anos. Permita-me só lembrar ao Sr. Deputado António Monteiro e também à Sra. Doutora Carla que os primeiros 5 anos foram avaliados. E os cabo-verdianos decidiram dar ao governo do MPD mais 5 anos de mandato porque avaliaram positivamente o mandato anterior. Independentemente das promessas que foram efetuadas, a questão de 7% ao ano, 45 mil postos de trabalho, mas também duplicar o rendimento dos cabo-verdianos no horizonte de uma década e eliminar a extrema pobreza em 10 anos, são promessas. Houve uma avaliação em 2021, uma avaliação positiva que determinou mais um mandato de 5 anos para o MPD. O que está em avaliação agora são os segundos, o segundo 5 anos do MPD. Portanto, é 2021, 2022, 2023 e 2024. Por isso que eu contabilizei esses 4 anos. Ou seja, são os 4 anos do segundo mandato. E contabilizando esses 4 anos, há um crescimento médio de 9%. Isso não há como fugir. Agora, dizer também ao António Monteiro que ele tocou num ponto que é chave, que também impacta esse estado da nação. Esse Estado da nação também é marcado pela graduação que Cabo Verde teve pelo Banco Mundial. Cabo Verde foi graduado a país de rendimento médio alto. Por quê? Porque passou de um PIB per capita inferior a $4.495 para um PIB per capita superior a $4.495. Para ser mais correto, é o rendimento nacional. Há bocado a deputada Carla Carvalho perguntava onde é que esse crescimento está a ser espelhado na vida dos cabo-verdianos. Eu vou lá chegar. Só sinalizar a graduação de Cabo Verde como um país de rendimento médio. Apenas 5 países, nesses 50 anos, conseguiram 2 graduações no espaço temporal de 50 anos. Cabo Verde faz parte de um grupo de 5 países que conseguiu isso. E mais, Cabo Verde, neste momento, faz parte de um estrito grupo de 7 países africanos que estão graduados como um país de rendimento médio alto. Só há um país africano que está graduado como país de rendimento médio alto, que é o caso de Seychelles. Portanto, mais um aspecto que impacta esse estado da nação. O crescimento económico, para além de repor o quadro macrofiscal que tinha problemas, está a permitir implementar uma agenda social que é simplesmente a maior agenda social de sempre em Cabo Verde. Nós investimos nesse momento perto de 12%, perto de 14% do PIB em agenda social. Mas também está a permitir o aumento dos salários que nós estamos a verificar. Eu já contava que a oposição ia dizer que o crescimento económico não está a ter impacto na vida das pessoas. Contra factos, quando não há argumentos, inventa-se os argumentos e a nova ladainha da oposição é que esse crescimento não impacta a vida das pessoas. Mas é através deste crescimento económico que nós aumentamos o salário mínimo de 11 mil escudos em 2016 para, neste momento, 19 mil escudos no setor público e 17 mil escudos no setor privado. É através deste crescimento económico que dá ao governo margem orçamental para implementarmos os PCFRs que nós estamos a implementar, com aumentos de salários que começam em 16%. Imagina o que é um país conseguir atribuir aumentos salariais a professores e agora a médicos a começar em 16%. Isso é obra e isso é especial em qualquer país do mundo. É através do crescimento económico também e financiamos a isenção das propinas. Temos isenção das propinas em Cabo Verde de todo o ciclo até ao ensino superior. Financiamos o rendimento social e inclusão, financiamos a tarifa social. Portanto, sem essa performance económica, nós não tínhamos espaço orçamental para, repor
o equilíbrio orçamental. 2, implementar a agenda social que nós estamos a implementar, aumentar os salários da base ao topo. Todos os salários estão a ser aumentados. Portanto, é preciso reconhecer que foi preciso essa performance económica que abriu espaço para o país poder implementar todas essas medidas que nós estamos a implementar. Mas temos que assumir que esse Estado da Nação, a graduação e toda a performance económica que nós estamos a fazer são etapas. São etapas que nos enchem de orgulho porque conseguimos, mas são etapas que reforçam a nossa ambição. E a ambição neste momento é, primeiro, conseguir alcançar nos próximos 4, 5 anos, alcançar o nível ótimo do grupo do país de rendimento médio alto, que são $7.000, que é onde os países são considerados estão no nível ótimo, onde não há risco de se voltar a descer. Portanto, o objetivo é alcançar esse patamar e depois nós temos que trabalhar para Cabo Verde alcançar o nível de rendimento alto. Penso que é uma ambição que nós devemos ter. É difícil, sim, é difícil. Pode ser muito complicado, vai ser muito complicado, mas Cabo Verde já conseguiu coisas extraordinárias e esta aqui será mais uma etapa que nós certamente vamos ganhar. Existem vários temas que estão aqui a ser abordados. O tema do transporte. Há um facto. O transporte aéreo, debater o transporte aéreo deixou de ser debater a TACV como era no passado. No passado, debater o setor do transporte era debater a companhia aérea TACV. Hoje, o transporte é o setor. Depois podemos falar da companhia TACV, porque nós temos um setor que neste momento, dados 2024, voaram em Cabo Verde, entre doméstico e internacional, mais de 3 milhões de passageiros. Em 2016, em Cabo Verde, tinham voado perto de 2 milhões de pessoas. Portanto, temos mais 1 milhão de pessoas a voar em Cabo Verde. Isso representa o quê? Representa uma demanda muito maior. Onde nós estamos satisfeitos? Não satisfeitos. Embora neste momento temos mais aviões, temos mais ligações, temos mais passageiros, temos mais transporte de carga, temos mais tudo, mas não chega, porque a demanda é muito maior e é preciso ter maior capacidade de resposta para podermos responder à altura da demanda que nós temos. Neste momento, podemos ter 3 ATRs a fazerem o doméstico. Basta a avaria de um ATR para a capacidade instalada de 2 ATRs não ser suficiente para cumprir com a necessidade que o país tem neste momento. E esta necessidade surge do quê? Surge de uma maior demanda local, há mais cabo-verdianos a viajar entre as ilhas, mas também do turismo. Nós alcançamos 1,2 milhões de turistas em 2024 e boa parte tem tentado viajar entre as ilhas, o que impacta também a disponibilidade. Portanto, é preciso sim ter uma maior capacidade de resposta, é preciso que o governo invista. E é o que está a acontecer. Está em implementação a nova companhia aérea para fazer os voos domésticos e muito brevemente entrará em operação e vai ter uma maior capacidade de resposta para o setor doméstico. Mas temos o setor internacional, onde nós temos várias companhias a ligar Cabo Verde ao mundo. Já conseguimos trazer para Cabo Verde os voos low cost, vai iniciar os voos low cost para a Praia e para São Vicente. Isso tudo está a impactar a dinâmica do transporte no país, mas também está a impactar a dinâmica do turismo. Em princípio, nós vamos voltar a crescer, o turismo vai voltar a crescer em 2025, provavelmente estaremos a alcançar 1,4 milhões de turistas, o que vai, de novo, alavancar as receitas do Estado, vai, de novo, alavancar a capacidade de intervenção do Estado para aumentar rendimentos, para aumentar a amplitude da nossa política social. Portanto, Cabo Verde pode não estar ainda no ponto que todos desejamos, mas estamos certamente no caminho certo. Certo. Deputada Carla Carvalho, como é que o PSV rebate estas informações? Eu vejo aqui o deputado Luís Carlos a tentar truncar dados e informações para desviar, não é, dos maus resultados. Comecemos com a questão dos transportes. Hoje é debater o setor, quando interessa ao MPD, debate-se o setor.
mas quando não interessa, nós vamos para o setor doméstico. Não esquecendo que foi este governo é que desmantelou a TACV. Tentou privatizar a TACV, não conseguiu privatizar a TACV. Se hoje nós temos os resultados de milhões de passageiros, não tem a ver com a política deste governo, porque a política deste governo espelha-se principalmente nos transportes internos, que não está a conseguir dar resultados, nem aéreos, nem marítimos. Certo? E o setor do turismo, sim, é que está a impactar os transportes, principalmente na área internacional. Portanto, não é por aí. Infelizmente, este governo tem maus resultados no setor dos transportes aéreos e marítimos também. Outra coisa que o colega trouxe aqui, que tem a ver com... tem a ver, por exemplo, com a avaliação positiva que os cabo-verdianos fizeram do MPD em 2021. Ele sabe como é que o MPD ganhou as eleições em 2021, não é? Utilizaram o cadastro social para ganhar as eleições, certo? E quando ele diz que o governo está a implementar o maior Estado social que se tem memória em Cabo Verde, nós vamos para os dados, certo? Como é que o governo está a investir 14% do PIB em questões sociais, mas, entretanto, a pobreza extrema não diminui? Como é que está a investir tudo isso, mas depois aumenta-se todos os dias de mais beneficiários nos níveis mais baixos do cadastro social, de pessoas a precisarem de apoio, do suporte do governo para conseguirem sobreviver todos os dias? Portanto, o MPD aqui, é claro que nós não vamos, como disse o colega Monteiro, pintar tudo de cinza, porque não é verdade, certo? Nós temos resultados, sim, ótimos no setor do turismo, porque Cabo Verde há muito tempo que construiu enquanto um destino turístico, não é? Daí também os resultados no setor dos transportes, e não o contrário, certo? O turismo é que está a impulsionar também, principalmente, os voos internacionais, certo? Dizer que o governo é que está a trazer, ou que vem trazer os voos low cost, isso não é verdade. O impacto do turismo é que está a trazer isso, o mercado é que está a ter essa influência. Portanto, nós continuamos a dizer muita coisa. Os compromissos que este governo fez ainda não cumpriu. O setor da saúde, nós temos neste momento, eu diria, com retrocessos gravíssimos. Na falta, por exemplo, de medicamentos, e medicamentos básicos. Na falta de médicos especialistas. Por exemplo, vários jovens que se formaram voltaram para Cabo Verde e o governo não os integrou no Sistema Nacional de Saúde e tiveram que regressar e procurar emprego em outro lugar. Não é? Ficaram aqui durante 1 ano, 2 anos, 3 anos em estágios mal remunerados. Estágios, por exemplo, do FP. Então, e mais, quando ele fala, por exemplo, da questão do PCFR, é uma excelente medida, mas, entretanto, não houve uma discussão franca com os profissionais. Certo? Hoje em dia, os professores continuam a aguardar a implementação e alguns já estão a ver que aquilo que foi prometido em termos de aumento de salário não vai ser isso. Mesmo em relação ao pessoal da saúde. Certo? Então, o governo consegue... ou tenta vender aqui uma imagem de que o país vai bem, de que o país está a crescer, de que resolveram vários problemas. Nós olhamos, por exemplo, um outro dado que é preciso rebater aqui, a questão da violência e da insegurança. Não é? Certo? Os dados da Polícia Nacional mostram que, sim, nós temos, houve redução, por exemplo, de violação contra menores, de VBG, mas quando depois nós vamos olhar para os dados oficiais da Justiça, não é bem assim, certo? Também por causa deste... Há bocados, a deputada perguntava onde é que o crescimento económico está a ser espelhado. O deputado Luís Carlos respondeu dizendo que repercute na agenda social das pessoas, dos cidadãos. Nós vamos chegar lá. Então, é preciso ver aqui os dados. Nesse momento, Cabo Verde debate com falta de dados.
não é? Existem dados que só o governo ou só os deputados do MPD que dispõem desses dados, porque os dados não são publicados. Se os dados não são publicados, não existem. Não é? E dizem, não, vão procurar ou vão pedir. Eu estou, por exemplo, eu pessoalmente, há quase um ano à espera de um pedido que eu fiz, por exemplo, ao Ministro do Ambiente, de informações que eu estou a precisar para fazer o meu trabalho enquanto deputado. Não é? E voltamos outra vez à questão do social. Como é que o país está a crescer e esse crescimento está a ser investido no setor social se, não é, todos os dias aumentam o número de beneficiários que estão no cadastro social que precisam de apoio? Não é? Como é que um rendimento social de inclusão de 5.000 escudos por uma família que tem em média 4 pessoas consegue viver? Certo? Então são questões que nos levam a dizer os compromissos que o Ulisses Correia Silva fez com os cabo-verdianos, ele não conseguiu cumprir. Mas o Cabo Verde, não é, não está a ser de todos. Há crescimento. Se esse crescimento está a ir para um grupo específico de pessoas, uma parte específica da população cabo-verdiana e não para todos. Certo? Para nós termos um país desenvolvido, o rendimento, a riqueza produzida é distribuída para todos. Não é? Todos conseguem sentir que o país está a crescer, todos conseguem sentir que as suas vidas estão a melhorar, todos conseguem ter acesso aos serviços básicos, à água, ao acesso à saúde. Certo? Uma lista de espera neste momento, por exemplo, para determinadas análises, para determinadas consultas, está a ascender um ano. Um ano. Como é que nós podemos dizer que um país está a crescer desta forma? Que o país está a desenvolver? Onde é que está? Nós continuamos a bater nesta tecla. Como é que uma família que não tem acesso à água, o governo, por exemplo, vai numa comunidade, inaugura uma rede de água, não é? E depois, uma semana depois, não tem água. Ou seja, as pessoas estão com a torneira em casa, mas não tem água. Como é que um bem básico como a água, se uma família não tem, nós podemos considerar que estamos bem? São questões que nos interpelam aqui. Ficam então estas questões. O deputado Luís Queiroz, da situação, deverá também lançar algumas ideias um pouco mais para a frente. Depois do deputado António Monteiro, voltamos a si. Monteiro, que olhar em torno daquilo que já foi dito aqui, mas como olha também para as prioridades do país e soluções para as questões prementes da atualidade? Jefferson, permita-me, antes de ir à sua questão, aqui pronto, dizer ao meu amigo e colega, deputado MPD, Luís Carlos Silva, o seguinte: eu irei estar de acordo com ele que nos últimos 4 anos o crescimento médio 2021 a 2024 é 9%. Estou de acordo consigo, Luís Carlos Silva. Mas agora eu vou pedir-lhe para também estar de acordo comigo que de 2016 a 2021, a 2016 a 2020, sei que está certo, o crescimento económico de Cabo Verde foi menos 1,3%. Se estiver de acordo comigo nesta proporção, 2016 a 2021, menos 1,3%, eu estarei de acordo consigo que de 2021 a 2024, o crescimento médio é 9%. Portanto, mas mesmo que seja assim, estando o Luís Carlos com razão, estando eu com razão, o crescimento médio que o MPD prometeu era 7%. Está à volta de 4% o crescimento médio. Portanto, longe
daquilo que o MPD prometeu. E não venha com aquilo que o povo julgou 2016 a 2021 e, portanto, 2021 para agora é outra coisa. Não, porque quando nós pedíamos contas, o que vocês nos diziam é que o compromisso era para a década. Portanto, vamos nos entender aqui, Luís. Eu sei que tu és uma pessoa capaz de entender isso para podermos ultrapassar. Agora, relativamente às prioridades e as soluções, Jefferson, nós pensamos que a maior prioridade deste país, neste momento, é o país procurar condições financeiras para pagar salários dignos. Eu quero aqui relembrar os colegas que há uns anos atrás, penso que há 3 anos atrás, ok? Eu questionei o senhor primeiro-ministro, o Dr. Ulisses Correia e Silva, por causa dos salários baixíssimos que nós pagávamos em Cabo Verde. O que é que o senhor primeiro-ministro me respondeu no Parlamento? Senhor deputado, o país paga aquilo que pode. Ora, hoje nós estamos a ver que o país está a produzir mais riqueza. E nós, o CID, batemos palmas por causa disso. Se o país está a produzir mais riqueza, nós ficamos muito satisfeitos, contentes mesmo. Mas agora nós queremos é que esta riqueza seja redistribuída para todos aqueles que estão a trabalhar. E também que seja redistribuída para as pessoas que já trabalharam e que já estão na idade de reforma. Muitos, atingindo a idade de reforma, não conseguiram descontar para os serviços onde desempenharam as suas funções, portanto, não têm uma pensão, acabam por receber a pensão social, uma pensão social que é uma miséria de 5.880 escudos. Outros há que trabalharam, descontaram para o INPS e recebem menos de 5.880 escudos. Outros já, o rendimento social de inclusão, o RSI, em que, no ano passado, na voz do deputado Luís Carlos Silva, 26.400 cabo-verdianos, recebiam essa pensão social, esse rendimento social de inclusão de 5.000 escudos, se não me falha a memória. E peço desculpas se é 5.000 ou se é 5.500. Portanto, se nós somarmos, Jefferson, esses 26.000, mas os possíveis à volta de 25.000 que recebem a pensão social, estamos a ver que aqui cerca de 50.000 cabo-verdianos, pessoas com muitas necessidades, estão a aumentar o exército de pessoas muito pobres. Por que é que eu digo muito pobres? Porque o nosso país ascendeu a país de rendimento médio alto. Se antes nós contabilizávamos $2,65 com país de rendimento médio baixo e $2,15 no limiar da pobreza, hoje, com a ascensão ao país de rendimento médio alto, o limiar da pobreza, segundo o Banco Mundial, passa para $3. $3. Portanto, as pessoas que estão a receber esse valor de 5.880 escudos vão ter que ver as suas pensões devidamente organizadas para o limiar de $3 por pessoa por dia. E as pessoas que estão na pobreza absoluta, que antes estava nos 2,65, agora com a cotação para este rendimento médio-alto, vai para $8,30. E a questão que se coloca aqui, e é aqui que entra a distribuição da riqueza, nós não estamos a dizer o governo para, de uma forma urgente,
muito rápida. Fazer isso, não. Isto, o Banco Mundial demonstra que se o país tem esse rendimento médio alto, então o limiar da pobreza passou a ser $8,30. E é por isso que no debate que nós tivemos com o vice-primeiro-ministro, eu disse ao vice-primeiro-ministro que o Banco Mundial não era amigo dele, porque acabou por encalacrar, não sei se esse termo é correto em português, mas pronto, eu acho que sim, encalacrar o governo do MPD, porque ao transitar o país a um salto, por facto de ter ultrapassado os $4.466 per capita, por pessoa, para que os nossos cidadãos possam entender bem o que é isso de per capita, por $4.466 por pessoa, então nós ultrapassamos para o rendimento bem alto. Portanto, vamos ter a capacidade de compensar aqueles que já trabalharam, estão cansados, não têm a saúde, estão já com uma idade avançada, com os rendimentos para poderem ter uma vida condigna, face aos aumentos dos produtos. O governo vai fazer isso? Ou o governo vai continuar a assobiar para o lado, fazer de contas que nada disso está a acontecer e continuar a dizer não, o percentual da pobreza é 20%, a pobreza extrema é 10% ou 5%? Não. Nós pensamos, para haver uma redistribuição equilibrada, para que o crescimento da economia chegue a todos, nós precisamos fazer com que esse valor atinja a todos. E aqui é um particular que são os trabalhadores. Monteiro. Os trabalhadores, vou concluir. Há um particular, Jefferson, que são os trabalhadores por conta do trem. Trabalhadores que trabalham nas empresas. E para esses trabalhadores, qual vai ser o PCFR? O governo fez bem. Nós, ao CID, votamos a favor do PCFR para professores que foram para o Parlamento. Batemos palma para o PCFR dos bombeiros, dos médicos, enfim, de todas as classes da função pública que o governo está a aumentar o salário. É muito bom. Mas e os outros? Das empresas, que são a grande maioria, não haverá nada para eles? É preciso repensarmos isso. Muito obrigado. Muito obrigado, António Monteiro. Luís Carlos Silva, muitas questões em cima da mesa, perguntas da deputada Carla Carvalho e também com o deputado António Monteiro, com foco aqui na questão dos salários e na distribuição da riqueza, a dizer que se o país cresce, deve pagar salários dignos. Claro, se o país cresce, temos que aumentar o rendimento dos cabo-verdianos. E há um compromisso eleitoral de duplicar o rendimento dos cabo-verdianos. E eu acho que, de uma forma geral, todos os setores... É um compromisso para quando? Duplicar o rendimento per capita dos cabo-verdianos no horizonte de uma década. Já estava, o compromisso já estava firme e está sendo aplicado e nós estamos a conseguir isso. Todos os setores têm que aumentar salários. O governo aumenta no público e o privado tem que acompanhar. À medida que a economia ganha dimensão, ganha performance, a economia tem maior capacidade de responder às necessidades das pessoas. Há uma falácia aqui que o António Monteiro tem vindo a repetir, que é que o Banco Mundial não foi amigo do governo de Cabo Verde. Eu queria aqui dizer que o Banco Mundial não tem que ser amigo ou inimigo. O Banco Mundial é uma instituição que é técnica, faz avaliação técnica, avalia os indicadores e aplica critérios. O que o Banco Mundial fez com Cabo Verde não foi nenhuma dádiva, foi reconhecer o trabalho que foi feito em Cabo Verde. Há um produto interno bruto, há um produto interno, o PIB, que dividido pela população cabo-verdiana dá um per capita maior. O per capita que nós temos nesse momento coloca Cabo Verde como um país de rendimento médio alto. Não é uma dádiva do Banco Mundial, é o resultado do percurso que Cabo Verde fez enquanto país. E eu aqui nem quero dizer que é o percurso que o MPD fez, é o percurso que Cabo Verde fez ao longo desses anos. Temos estado a conseguir aumentar
o produto interno bruto, temos estado a conseguir aumentar o orçamento do Estado. Por exemplo, em 2016 o orçamento do Estado era de cerca de 60 milhões de contos. Agora, em 2025, o orçamento do Estado foi de perto de 100 milhões de contos. É isso que faz com que Cabo Verde consiga graduar para esse novo nível. O novo nível tem desafios, mas também tem oportunidades. E nomeadamente, em termos de oportunidades, temos uma nova reputação. Cabo Verde tem um ganho reputacional. Cabo Verde tem maior capacidade para mobilizar investimentos, para diversificar a economia e tem maior influência regional e internacional. Mas tem riscos. O risco, acesso a financiamento. Há um potencial de nós perdermos financiamento concessional, mas isso está sendo resolvido via o facto de nós sermos uma SID. Uma SID. Portanto, Cabo Verde vai estar sob maior rigor e exigência fiscal e da nossa dívida. A nossa dívida passa a ter temos de ter mais cuidado com a dívida. Portanto, há oportunidades e há riscos e nós vamos ter que navegar neste novo enquadramento. É um enquadramento que, fazendo uma analogia para a navegação, Cabo Verde é um barco que acaba de apanhar um novo vento, um vento mais forte que vai nos transportar com maior agilidade. Relativamente à questão do crescimento médio de 2016 a 2021, os dados são públicos. Apanhar os valores, somar e dividir pelo número de anos. Eu só contabilizei os últimos 4 anos, mas se nós formos para trás, introduzirmos os números dos anos anteriores a 2021, 2019, 2020, 2018, temos que dividir de forma diferente, vai dar um novo resultado. O facto é que, neste mandato, os últimos 4 anos, nós estamos a conseguir um crescimento médio de 9%. O PICV tem esse instinto. Quando os dados não agradam o PICV, porque os dados agradam o país. Porque quando os dados são bons, o país parabeniza. O PICV é que quer manter-se contra os dados, então, normalmente, ataca as instituições e diz que os dados já não são fiáveis, que não têm acesso a dados, que os dados são só dos deputados do MPD. Eu aqui queria dizer que os dados são públicos. Eu entro no site do INE e tenho acesso aos dados. Temos o Orçamento do Estado que tem os dados, as contas do Estado que nós recebemos no Parlamento trimestralmente têm os dados, os relatórios do Banco de Cabo Verde também têm os dados, até os pareceres do Tribunal de Contas também têm os dados. Dados esses que são utilizados pelo FMI, pelo Banco Mundial, pelas organizações internacionais. Portanto, se por algum motivo que eu não percebo não se consiga ter dados a nível interno, podia-se utilizar os relatórios do Banco Mundial e do FMI, que acabaram de produzir 2 grandes relatórios que dizem que o processo cabo-verdiano tem sido extraordinário. Relativamente à pobreza, à agenda social que está-se a querer questionar, a agenda social, dizer-se que a agenda social não chega nas pessoas, eu queria dizer que a pobreza tem estado a reduzir. Tem estado a reduzir consistentemente desde a independência de Cabo Verde. O PICV, por ter estado no poder quando o Banco Mundial produziu um relatório, o PICV se embandeira em ser os campeões da redução da pobreza. Quando os campeões foram Cabo Verde. Mas Cabo Verde continua a ser campeão da redução da pobreza. O Banco Mundial produziu um relatório há dias e o FMI também, e dizem precisamente isso. A redução da pobreza em Cabo Verde é extraordinária. Mas já agora o PICV não quer olhar para os dados para não ter que concluir que Cabo Verde continua sendo campeão. Mas eu posso aqui partilhar alguns dados. A extrema pobreza reduziu 4,5 para 2,3, mas os dados básicos. Acesso à água potável, que em 2015 era de 106%, hoje é de 74%. Acesso à água potável por dia, que em 2015 era de 38 litros, passou a ser 75 litros. Acesso ao saneamento, que era de 59%, passou a ser 88%. Acesso à eletricidade, era de 86%, hoje é de 94,5%. Acesso à cozinha com gás, que era de 74%, hoje é 81%. Portanto, os dados de Cabo Verde
estão consistentemente a melhorar. Isso não significa que nós não temos problemas. Isso não significa que nós não temos pobreza. Isso não significa que nós não temos pessoas que estejam a passar fome. Mas significa que o número de pessoas que estão expostos à pobreza hoje é menor do que o número de pessoas que estavam expostos em 2016 ou em 2021. O número de pessoas no desemprego hoje é menor que o número de pessoas que estavam no desemprego em 2021. Portanto, há um processo, há um percurso que deve merecer o reconhecimento de todos. Meus senhores, é o percurso de Cabo Verde e não o percurso do MPD. Meus senhores e minha senhora, o tempo está a escassear-se. Deixava aqui uma questão, mas em jeito de conclusão também, também com direito a responder ao deputado, se achar necessário. O que esperar do que falta até às eleições? Normalmente também acelera-se em matérias que dão satisfação às populações. O que é que os cabo-verdianos podem esperar desta reta final desta legislatura? Só para pegar aqui na questão dos dados, são os próprios funcionários trabalhadores do INE, não é? É que há poucos dias, e não só os próprios sindicatos, é que estão a dizer que neste momento o Instituto Nacional de Estatísticas não está a trabalhar e a funcionar para garantir dados fiáveis. Não é invenção do PICV. O PICV quer e o PICV promove. Aliás, quando nós estamos no governo, nós somos um partido responsável que luta para... Só quando está no governo. Que luta para que Cabo Verde consiga avançar cada vez mais. Mas aqui uma outra questão que há pouco foi dito aqui, a questão, por exemplo, que é um assunto que preocupa muito os cabo-verdianos, que tem a ver com a questão da habitação, e habitação social, certo? O MPD, quando chegou ao governo, encontrou milhares de casas, não é? Por exemplo, a redução da questão da habitação na Ilha do Sal, por exemplo. O MPD, quando chegou ao poder, encontrou milhares de apartamentos no Sal, deixou lá durante vários anos, não é? E só ultimamente é que tem estado a distribuir, a vender esses apartamentos. E fizeram outros, é verdade, que não estão no mesmo nível de qualidade que o programa Casa para Todos, porque, como disse o colega Monteiro, aqueles apartamentos não são feitos para as famílias, não é? São feitos para pessoas solteiras e para estudantes e assim por diante. E quando nós vamos olhar para a configuração familiar em Cabo Verde, nós temos famílias, não é? E famílias com mais de 2 ou 3 pessoas. Outra coisa que é, por exemplo, a questão da mobilização do financiamento, não é? Durante toda a governação do MPD fizeram várias, não é? Fóruns de mobilização de investimentos, e nós perguntamos quais são os resultados. E fóruns milionários. Que resultados trouxeram para Cabo Verde? Cabo Verde ainda depara com problemas, não é? Que precisam de uma atenção particular, uma atenção especial, e não apenas de mais promessas e de mais propagandas. E o MPD é um especialista em, por exemplo, orçamentos eleitoralistas, não é? Quando nós estamos em anos pré-eleitorais, o MPD apresenta orçamentos, não é? Que acabam por elevar, digamos assim, o dinheiro para determinadas áreas. E a área social, sempre em anos pré-eleitorais, o MPD duplica, triplica o orçamento. E depois, quando nós não estamos em anos eleitorais ou pré-eleitorais, nós temos uma diminuição dos investimentos nos setores sociais. Aí é uma outra questão que nós temos que ver. O foco daqui para frente será então no social, não é? Exatamente. E será em aumentar o rendimento. Já tinha sido, não é, aumentado, por exemplo, o programa Fundo Mais, quando foi nos primeiros anos da sua implementação, não chegou a 100 milhões de contos, mas depois, no ano passado, aumentou em mais de 600%. É isso que nós falamos, que o MPD é um governo que eleitoralista, não é? Com um orçamento eleitoralista para ganhar as eleições. E deixando para trás investimentos que acabam por impactar a vida dos cabo-verdianos. Aí eu concordo que é preciso ter uma outra atenção. Se Cabo Verde
está a um outro patamar em termos de desenvolvimento, ou em termos de rendimento. É um outro desafio que nós temos enquanto país de redistribuir o quanto antes esse rendimento para outras camadas da população. E eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, o governo levou exigiu às câmaras municipais a implementação dos PCFR. Não é? Mas as câmaras municipais, se não tiverem um aumento e outros investimentos que têm que partir do governo, porque não têm, principalmente as câmaras de municípios menores, que não têm como arrecadar receitas, não vão conseguir cumprir esta questão. Então, o governo tem que também investir nessa questão para que todos os municípios e todos os funcionários e todos os municípios de Cabo Verde tenham também um rendimento condigno, que possam viver com alguma dignidade. Porque, como eu disse no início, a alta de preço de produtos básicos impactou grandemente a vida dos cabo-verdianos e impacta maior ainda para aqueles que ganham menos. Então, aí é um outro desafio que nós temos para concluir, né, para alcançar. E não sei se é a última ronda que eu tenho para concluir, aqui dizer que o país precisa de um novo modelo governativo. Já esgotamos o nosso tempo. De um novo modelo governativo, de facto, para que possamos construir um país mais inclusivo, um país onde a riqueza é redistribuída, não é, para todos. É isso que o Cabo Verde precisa, é isso que o PICV está a defender e vai defender. Muito obrigada. E da parte da UCITS, António Monteiro, o que esperar do que falta até o próximo ano? Bem, o que nós gostaríamos de ver é que o MPD fizesse uma governação nos últimos meses com muita responsabilidade. Para o MPD não estribar-se somente na tentativa de querer reeleger-se para 2026, 2031 e, com muito sentido de responsabilidade, fazer a governação do país, evitando a tentação de vir a utilizar os recursos do Estado para as campanhas eleitorais. Outro sim, uma coisa que eu gostaria de ver o MPD aplicar, e aqui pode até cheirar campanha eleitoral, é que com a chegada dos novos aviões se pensasse em pôr o bilhete, por exemplo, São Vicente Praia, como exemplo, em 9.751 escudos. Repito, 9.751 escudos, já incluído as taxas aeroportuárias. Que o MPD procurasse aumentar, através de redução dos impostos, às empresas privadas os recursos para que estas empresas possam aumentar o salário dos trabalhadores que trabalham nas empresas privadas. Nós pensamos que isto poderá ser importante para poder garantir o poder de compra dos cidadãos. E outro que eu considero fundamental é o MPD pensar que Cabo Verde só poderá desenvolver-se de uma forma muito sólida se conseguirmos ter energia elétrica a um preço muito mais baixo do que aquilo que temos hoje. E isto é possível através de leilões para energias renováveis, o que o MPD não fez. Através de leilões para energias renováveis. E tendo energia mais barata, poderemos ter água em maior quantidade, em melhor qualidade e a um preço também muito mais barato. E daí a nossa agricultura, com o aproveitamento tecnológico, poderá dar um salto de qualidade. Estamos à espera e que o povo estará à espera
para termos mais produtos nos mercados a preços mais baixos e, consequentemente, podermos alimentar as nossas crianças, os nossos mais velhos, da melhor forma possível. Se o MPD fizer isso, provavelmente, no fim, o povo poderá reconhecer. Mas indo por outras vias, utilizar o dinheiro público para as campanhas, tenho muitas dúvidas que conseguirá reeleger-se em 2026. Luís Carlos Silva, para muito concluirmos. rapidamente concordar com António Monteiro na perspectiva de que a transição energética é fundamental para Cabo Verde. É um acelerador que nós temos que aproveitar pelo impacto ambiental que tem, mas sobretudo pelo impacto económico que tem num pequeno país como o nosso, que importa onde grande parte da nossa importação é petróleo. Precisamos acelerar no tema da transição energética. A senhora deputada disse que não percebi muito bem, fundo mais é alimentado com o turismo. À medida que o turismo aumenta, a dotação do fundo aumenta. Portanto, é um fundo que foi criado para permitir intervenção social ancorada ao turismo. Mas também não percebi muito bem. Também não percebi muito bem que o António Monteiro disse que o preço para se colocar o preço do bilhete para São Vicente é 9.750 escudos. 9.751 escudos. Não sei como é que chegou nesse valor. Não sei como é que chegou nesse valor. E de volta. Não sei como é que chegou nesse valor. Só ida. Contabilizou, foi um... Só ida, São Vicente Praia, só ida. 9.751. Ou o senhor deputado propõe que se subsidie a viagem... Não, aqui não há subsídio. Com esse valor não há subsídio. Ok, então estaremos aqui no break-even. Mas é preciso nós termos essa conta para podermos perceber. Eu só sei que longe está a realidade onde nós decretávamos os preços dos produtos politicamente. Portanto, íamos no Parlamento estabelecer o preço quando a economia é que deve determinar o preço os preços dos produtos na economia. Para terminar, dizer que eu queria só fazer aqui um apelo aos colegas deputados, mas particularmente a todos os cabo-verdianos e, em especial, aos praenses. Nós temos um alarme a disparar, que é a possibilidade de nós termos o recrudescer do paludismo aqui na cidade da Praia. Conseguimos o certificado de País Livre do Paludismo em 2024 e, neste momento, estamos sobre estado de contingência por causa do paludismo e as informações que nós temos é que existe um alto risco de termos de volta o paludismo e as demais doenças que derivam do mosquito. É preciso uma intervenção séria, é preciso uma intervenção urgente, que tem que ser uma intervenção de todos. Nós não podemos ficar à espera da Câmara Municipal da Praia para atuar a nível do saneamento, porque já deu provas que não está à altura do desafio. Obrigado. Certo, meus senhores, vamos terminar este programa. Quem conclui hoje é mesmo o PICV. Bom, primeiro para pegar a última deixa aqui do colega deputado Luís Carlos. Na verdade, o MPD tem utilizado de vários estratagemas, eu diria assim, para atacar a Câmara Municipal da Praia. O MPD, quando perdeu a Câmara Municipal da Praia em 2020, abandonou este município, abandonou a praia, não é? Porque perdeu as eleições. Então, e tenta a todo custo, e cada semestre, cada semana é uma forma diferente de tentar atacar. O que fizeram na praia nesses últimos anos? Abandonaram a praia. Qual o investimento que o governo do MPD fez aqui na cidade da Praia? Quando é que procuraram conversar, negociar com o presidente da Câmara? São ataques atrás de ataques e a população da Praia já respondeu a esses ataques. O presidente da Câmara não negou, o atual presidente do PSV não negou em momento nenhum dialogar com o governo para resolver seja que problema for. E o problema do saneamento, tanto aqui na cidade da Praia como nos outros municípios, se não tiver investimento do governo, nós não vamos conseguir vencer esses desafios. Portanto, concluindo, dizendo que o MPD continua igual a si próprio, não é? Na semana passada foi a questão
do ataque digital de um documento forjado. Hoje é o saneamento, amanhã será outra coisa. Mas nós estamos focados... Hoje, deputado, hoje falou o presidente do INSP. Sim. Então, nós Portanto, estamos... não é o MPD que está a dizer que há um problema de recrudescer. Pode haver o recrudescer. Mas nós sabemos como é que as coisas funcionam nos bastidores, portanto, não é por aqui. Só que as câmaras municipais, como eu disse, sem investimento do governo de Santo Antão à Brava, não conseguem resolver a questão do saneamento no país. Então, aí sim, nós temos que ter um governo sensível, não um governo amigo das suas câmaras municipais, mas um governo que quer trabalhar com todos. O Luís Correia Silva era amigo das câmaras municipais em 2016, quando tinha 20 câmaras. E depois que perdeu a maioria das câmaras, agora deixou de ser amigo das câmaras e passou a perseguir essas câmaras. Portanto, nós precisamos, é isso que nós esperamos daqui para o próximo ano, de um governo, não é, que de facto preocupe com a população, preocupe com a redistribuição da riqueza e preocupe com Cabo Verde, para que Cabo Verde possa ser de todos, com todos e para todos. Muito obrigada. Senhores deputados, senhores deputados e senhora deputada, Luís Carlos Silva, António Monteiro e Carla Carvalho, muito obrigado por terem vindo ao Em Debate aqui na TCV. Os deputados vão estar no terreno, ou já estão mesmo no terreno, a tomar pulso do país para aquilo que vai ser o debate sobre o Estado da Nação a 31 de julho. Foi um prazer ter estado consigo. Lançamos aqui algumas ideias, esperemos que o debate tenha sido útil. Até daqui a 15 dias.